Salve, salve, meus amigos do Tática Didática. Vitória suada do Fluminense nesse primeiro jogo da Copa do Brasil, nessa estreia na Copa do Brasil no Maracanã. Uma partida onde o Fluminense foi muito mal no primeiro tempo, errando passes, com dificuldade na criação, dificuldade na construção das jogadas, na primeira, na segunda fase de construção e também para chegar ao ataque. Acabou sofrendo gol, uma jogada de bola parada, onde também teve erro de marcação, enfim. E teve que correr atrás do resultado. No segundo tempo, o Fluminense sofreu gol também, onde estava até jogando melhor, com o Laguio por volta dos 10, 11 minutos, e teve que correr atrás de um 2-0, né? O Abel, que perdeu o Iago no primeiro tempo, com uma contusão, entrou o Nonato. Depois, no segundo tempo, teve que correr atrás do resultado, conseguiu o pênalti com o William, que vinha muito mal na partida, substituiu bem, né, tirou o Pineda, que fez uma partida tenebrosa, uma partida ruim do lateral esquerdo Fluminense, e botou o Marlon, que a torcida vem pedindo, que é um lateral esquerdo que vinha bem ano passado, esse ano teve a sua primeira oportunidade hoje, e logo na primeira bola ele consegue um cruzamento, o Fred passa da bola, sobra para o Germancano e empata o jogo. Depois disso, o Fluminense estava um pouquinho desorganizado, o Caio Paulista, que entrou também no intervalo junto que entrou no intervalo, sentiu uma contusão e ficou em campo machucado. O Fluminense já tinha feito todas as alterações. E aí o Fluminense tentou, começou o abafa, jogar muito no campo. Já estava jogando desde o início do segundo tempo no campo do adversário, mas nessa situação jogou mais ainda, pressionou e com uma jogada ali de Nino pelo lado direito, conseguiu um cruzamento, a bola sobrou no meio campo Fluminense, o Nonato conseguiu achar o Fred em condições já aos 45 do segundo tempo, mais ou menos, e o Fred faz o gol da virada, o 3-2, e leva a torcida do Fluminense à loucura. Foi o 37º gol do Fred em Copa do Brasil, né, desde quando ele estreou lá em 2006 pelo Cruzeiro. Ele se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Brasil, o que ainda ficou mais legal ainda para essa partida, para esses últimos dias e meses que o Fred vai jogar pelo Fluminense. Então a gente vai analisar o jogo, vai falar um pouquinho do Fred também e mostrar para vocês o que aconteceu nesse jogo entre Fluminense e Vila Nova, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, a jogo de estreia do Fluminense na Copa do Brasil. Então o Fluminense começou, se esperava um Fluminense jogando em losango, com Martinelli e Ganso, mas o Fluminense jogou com um 4-3-3, né, uma formação até tradicional do Fluminense, o Pineda na direita, na esquerda, David Braz, Nino, Samuel Xavier, o André jogou um pouquinho à frente da zaga, Iago, John Arias na criação, o Luiz Henrique teve também, voltando aí de contusão, jogando pelo lado direito, o William Bigode e o Cano centralizado. No intervalo do jogo, o Abel tirou o Luiz Henrique, tirou o John Arias, colocou o Paulo Henrique Ganso e o Caio Paulista, e aí o Fluminense teve um pouquinho mais de volume, um pouquinho mais de intensidade, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Já para a gente falar do início do jogo, o André, quando está nessa escalação, né, com uma linha de 4 defensiva, ele joga à frente da zaga, fazendo a segunda fase de construção ou muitas vezes a primeira fase entre os zagueiros. Porém, o Fluminense estava com muita dificuldade na criação e começou a rifar, fazer lançamentos, passos longos lá na frente. Que a gente pode ver que o André já está em posição de fazer o lançamento, mas a gente vê o Samuel Xavier, que é o lateral direito, e o Iago, que ainda estava em campo, talvez tentando uma aproximação, e faltou também o lateral esquerdo, no caso aqui o Pineda, jogar mais na linha do André, né? Se o André quer virar essa bola, o lateral esquerdo tem que estar mais ou menos aqui, né? Que a gente teve aqui eu estava falando do jogo que tinha sido encerrado, do Bahia do Azures, também pela terceira fase, mas geralmente o lateral tem que aparecer aqui, ou o David Braz antecipar um pouquinho na linha, né? Ajudar o André nessa fase de construção aqui. Estava muito bom. Então o Fluminense estava rifando muito essa bola, jogando essa bola em profundidade, mas errando muitos passes. O Fluminense tinha o William, que era o jogador da linha ofensiva, junto com o Luiz Henrique e o Cano, saindo muito da área, tentando buscar o jogo, e quem fazia amplitude, né? O William, mesmo sendo extremo, ele estava jogando fora, jogando mais entre linhas, jogando de costas para marcação, e o Mário Pineda, que era o lateral esquerdo, e o Luiz Henrique faziam amplitude dos extremos, né? Muitas vezes Cano centralizado, com
o John Arias, e aqui está até o Samuel Xavier meio que, entre aspas, perdido no jogo aqui. Mas o Willian que estava fazendo essa fase de sair da área, e o John Arias, com isso, o John Arias sumiu um pouquinho do jogo. E aí o Fluminense errava muito nessa transição aqui, às vezes perdia a bola, não conseguia recuperar e dava o contra-ataque para o Vila Nova. O Fluminense defensivamente, marcando, né, no 4, né, tem uma linha de 4 aqui, 4-2, 3 jogadores no meio campo e o Germancano lá na frente. Então aqui no meio campo a gente tem o Luiz Henrique, John Arias centralizado e o William Bigode, e os dois volantes aqui fazendo também essa outra linha aqui. Então o Fluminense defendia com 4-2-3-1, né? Começava numa fase ofensiva, às vezes até num 4-2-4, numa fase ofensiva no 4-3-3, e na defensiva colocava os dois volantes e atrasava a sua linha aqui para o início do segundo terço aqui, deixando só o Germancano lá na frente para fazer essa primeira pressão. Nonato, que entrou ainda no primeiro tempo, o Fluminense perdeu o Iago, que se machucou, e o Nonato dá um pouquinho mais de qualidade à equipe do Fluminense na questão do passe, da intensidade do jogo, mas perde muito na transição defensiva. O Iago não, o Nonato não é um jogador que volta muito, é um jogador de mais de armação, entrou bem e fez a jogada do terceiro gol do Fluminense, ajudando o Fluminense nessa partida. Mas o Nonato entrou bem, é um jogador interessante, um jogador que também dá uma movimentação diferente, ajuda muito o André nessa saída de bola aqui do Fluminense para transição ofensiva para o ataque. Já no segundo tempo, o Fluminense adiantou muito suas linhas. Paulo Henrique Ganso, mais uma vez, entrou muito bem no jogo, participou da maioria das jogadas do segundo tempo, conduziu o Fluminense ao ataque, e quando perdia a bola também fazia a transição defensiva e muitas vezes recuperava. Fez o gol de pênalti, né, num pênalti que o William Bigode conseguiu ali pelo lado esquerdo. O Ganso pegou a bola, pegou a responsabilidade, foi, bateu o pênalti, fez o gol. Mas muito mais que o gol, o Ganso tem uma intensidade que ele não tinha 2, 3 anos atrás. Parece que o Abel conseguiu entender que o Ganso pode, sim, ele não precisa talvez voltar todas as jogadas que ele perde ou que a equipe está fazendo transição defensiva. Mas principalmente quando ele perde a bola. Ele já consegue recuperar. Em determinado momento do jogo, o Caio Paulista estava sem condições de correr e era o Ganso que fechava a linha do meio campo, organizando bem a defesa do Fluminense também e ajudando na defesa. Então, o Ganso tem entendido isso e tem pedido espaço nesse time do Fluminense. Hoje, acredito até que ele foi poupado para jogar no sábado, desde o início, com a equipe do Fluminense, a equipe titular do Fluminense. Aqui a gente já pode ver o segundo gol do Fluminense, né? Então, como eu falei, o Marlon tinha entrado, tinha alguns minutos, tocou 2 vezes na bola antes desse cruzamento, e a entrada do Fred também. O que o Abel Braga queria, né? O Abel, depois que tirou o William e colocou o Fred, ele coloca também o Marlon lá pela esquerda, porque o Pineda é um lateral esquerdo que joga de pé trocado, né? Ele joga com a perna direita. Esse tipo de jogada que dificilmente ele faria, ele não faria esse cruzamento em arco como aconteceu aqui. Então, na primeira oportunidade, o André virou a bola aqui no Marlon e o Marlon fez o cruzamento em arco, e a gente pode ver o Fred e o Germancano atacando os espaços vazios, né? Os dois em condições de jogo, até se tivesse o VAR seria validado o gol, mas o cruzamento em arco do Marlon e a entrada do Fred. O Fred consegue chegar aqui, quase finaliza, mas a bola passa por ele, não passa para o Germancano, que acaba fazendo o gol, e o Fluminense empata a partida. A partir desse momento, o Fluminense empatou a partida, o Fluminense colocou uma pressão que o Vila Nova não estava sentindo durante o jogo, o Vila Nova estava até bem, mas sentiu muito o gol, e começou a dominar ainda mais os espaços do campo, principalmente no segundo para o terceiro terço do campo. E aí foi um show de abafa do Fluminense, a ponto do Germancano fazer essa jogada aqui pelo lado direito, né? Porque acontece, o Caio estava sentindo a coxa, o Fluminense não podia mais fazer alterações, e acabou ficando como um jogador, mesmo em campo o Fluminense tinha um jogador a menos. E o Germancano, quando o Fred está em campo, ele que é o jogador que vai sair da área, seja do lado direito, seja do lado esquerdo. O Fluminense não vai ficar com os dois lá dentro. Então, como o Germancano é um jogador que tem um pouco mais de mobilidade que o Fred
tanto por conta da parte física, quanto até por conta da idade, ele consegue fazer isso, e foi assim que ele jogou os minutos finais da partida, tentando ajudar na criação e levando o Fluminense ao ataque. Já aí no finalzinho do jogo, uma jogada aqui do Nino, estava no lado direito aqui, o Nino conseguiu fazer uma dupla aqui com o Samuel Xavier, fez uma bela jogada individual no 1 contra 1, partiu para cima da defesa, fez o cruzamento. A bola saiu da área e voltou aqui para o meio, que o André tentou uma finalização, a bola sobrou para o Nonato. O Nonato, mesmo desequilibrado, sofrendo a falta, conseguiu um passe para o Fred, que estava em condição legal, e o Fred, na sua categoria, na sua poder de finalização, fez o terceiro gol do Fluminense, virou a partida para o Fluminense, levando a torcida do Fluminense à loucura. E mais ainda, né, o Fred fez o 37º gol dele na Copa do Brasil, se tornando o maior artilheiro, ultrapassando o Romário na artilharia da Copa do Brasil de forma isolada, agora 37 gols na Copa do Brasil, e é o artilheiro do Fluminense, mostra que pode ainda ser artilheiro do Fluminense, mas infelizmente a gente só vai ver o Fred até o meio do ano. Ele deu até entrevista coletiva após a partida, falando que realmente ele vai encerrar a carreira no dia 21 de julho, dia do aniversário de 120 anos do Fluminense. O Fluminense volta a jogar no sábado pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Eu acho que o jogo é no Maracanã também, então o Fluminense não tem viagem essa semana, e buscando recolher ainda os cacos desde lá da eliminação da Copa da Libertadores para o Olímpia. Depois ali teve uma estreia no Campeonato Brasileiro, teve estreia na Copa Sul-Americana, onde foi bem, depois derrota na Sul-Americana, também bem traumatizante, mas o Fluminense vai juntando seus cacos aí, mostrando que tem um elenco interessante. Ainda tem Felipe Melo, que está machucado, daqui a pouco deve estar voltando. Um elenco bem entrosado, a gente vê que o Fluminense tem um elenco unido. O Marlon provavelmente vai ter mais oportunidades, principalmente depois da forma que ele entrou hoje no jogo. E o Fred, o Ganso, vão ser jogadores que vão ser dosados ao longo da temporada, né? Principalmente o Paulo Henrique e Ganso. Vão jogar jogos determinados, e o Fred a gente só vai vê-lo com a camisa do Fluminense, né, para o futebol até o meio do ano. Beleza, meus amigos? Então o Fluminense volta a jogar no sábado, como eu falei, e a gente vai estar acompanhando aqui pelo Tática Didática de forma em tempo real no Twitter, e depois fazendo esse pós-jogo para vocês, falando muito dessas partidas do Fluminense. Não esqueçam de compartilhar, comentar, curtir, se inscrever no canal e comentar aqui o nosso vídeo, divulgar o nosso trabalho, que é muito importante para nós. Beleza? Um abraço e até a próxima!